Vou fazer uma oração para a gente começar o nosso programa na noite de hoje. Krishnaya Krishna Bhaktai Thaga Bhaktai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Namini Vanchakalpatarubhyasa Vipasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Então, eu presto as mais minhas reverências ao amado mestre espiritual, Om Vishnu Pada Stottarasham, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Presto as minhas reverências e peço misericórdia ao meu amado Shri Guru, Om Vishnu Pada Stottarasham, Shri Srimad Bhaktivedanta Bhagavati Goswami Maharaja. Presto as minhas reverências e peço a misericórdia dos meus amados mestres espirituais, São Vishnu Pada Stottarasham, Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Prabhupada, Om Vishnu Pada Stottarasham, Shri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaj, Om Vishnu Pada Stottarasham, Shri Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaj, Shri Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, Shri Bhakti Vinoda Thakura, a toda a nossa sucessão de mestres espirituais puros do Gaudiya Vaishnavismo, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, devotos aqui presentes e convidados, sejam bem-vindos, Hare Krishna. Eu vou abrir por perguntas no final, aí você vai registrando, se tiver alguma coisinha, alguma dúvida, você pode perguntar o que você quiser, tá? A gente vai abrir para pergunta no final. Então, seja muito bem-vindo, Alan. Sejam bem-vindos, vocês que vêm bem de vez em quando. Todo mundo seja bem-vindo. Então, vamos fazer uma introdução rapidinho sobre o que é Bhakti Yoga. Você já ouviu falar de Bhakti Yoga? Já ouviu? Então, Bhakti Yoga é yoga da devoção amorosa a Deus. Existem vários tipos de yoga. Krishna fala na Bhagavad Gita, que é a escritura sagrada tradicional, né, indiana. Então, a Bíblia é aqui pra gente. A Bhagavad Gita é lá na Índia, inclusive aqui no Ocidente. Né? A Bhagavad Gita é muito estudada por grandes eruditos, filósofos, todo mundo estuda a Bhagavad Gita e acaba até fazendo comentários. Né? Então, Krishna fala sobre diversos tipos de yoga, né? Hatha Yoga, que é yoga do corpo, Jnana Yoga, que é yoga do conhecimento, Karma Yoga, que é yoga onde a gente, no sentido mais simplório, almeja o resultado das ações fruitivas, porém Bhakti Yoga, Karma Yoga em consciência de Krishna, consciência de Deus, é diferente. Né? É o que é correto. Então isso é estudado na Bhagavad Gita. E, entre outras, tem Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Porém, Bhakti Yoga culmina em todos esses tipos de yoga. Bhakti Yoga é yoga da devoção amorosa a Deus. Qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar Bhakti Yoga, né? E aí você pode se perguntar, mas como se pratica Bhakti Yoga? Não é fazendo os exercícios no tapete? Não, essa é a Hatha Yoga, né? Yoga para o corpo. Bhakti Yoga, tudo que a gente está fazendo aqui é Bhakti Yoga. Quando a gente canta os santos nomes do Senhor, quando a gente canta esses mantras, que são orações escritas pelos santos Vaishnavas, a gente está praticando Bhakti. Quando a gente ouve essas canções, quando a gente ouve palestra, o Harikatha, que é dito, né? uma palestra sobre Bhakti Yoga, sobre vida espiritual, a gente está praticando Bhakti Yoga. Quando a gente sai daqui e fica se lembrando, né?
olha, hoje eu ouvi isso, eu ouvi sobre Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, como ele é lindo. Então isso é Bhakti Yoga, né? A maneira como você se alimenta, né? Se você se alimenta de uma alimentação que é vegetariana, isso é Bhakti Yoga. Mais ainda, se você se alimenta de uma alimentação oferecida ao Senhor, que é Mahaprasada, isso é Bhakti Yoga. Se você vem no local de pregação, num templo, e tem o Darsha das deidades, que são manifestações do Senhor empoderadas por um devoto puro, isso é Bhakti Yoga. A maneira como você reage às coisas no seu dia a dia, né, como você se relaciona com as pessoas, é Bhakti Yoga. A cada momento você pode escolher: eu pratico yoga ou eu vou reagir, né, dessa forma. A cada momento você pode escolher. Porque o que é yoga na sua essência? É conexão com Deus. A nossa conexão é como uma conexão de rádio que está enfraquecida, né? A nossa conexão com Deus ainda é muito fraca, a nossa sintonia, a gente não está sintonizado na rádio FM divina, né? Nossa conexão ainda é cheia de barulho, então a gente não tem a conexão com Ele. Por isso que a gente precisa tanto do guru, né? Do mestre espiritual genuíno, fidedigno, puro, e dos Vaishnavas, os devotos puros do Senhor. Então a gente canta essas canções porque eles pegam as nossas orações e levam para o Senhor Supremo. Então, como é importante a gente cantar essas orações todos os dias, né? Em algum momento do nosso dia. E a gente também canta os santos nomes do Senhor na nosso terço, na Japamala, né? E isso é Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga é tudo que você faz de serviço devocional ao Senhor Supremo. Por isso que eu digo que você pode praticar em qualquer lugar, qualquer religião, qualquer situação que você esteja. Está no banheiro, você está pensando na conta? Não, estou pensando em Krishna. Então você está praticando Bhakti Yoga. Está tomando banho, você está ouvindo da Om Dharamada Veti, está cantando os nomes de Krishna, está praticando Bhakti Yoga. Se você se alimenta para manter o seu corpo, para servir a Deus, você está praticando Bhakti Yoga. Então, não é uma coisa isolada, que você faz num determinado momento, você vem aqui uma horinha, aí você pratica e volta para casa, acabou. Não, você vai praticar, é uma opção de vida, é uma forma de viver, né? Yoga é isso. E Bhakti Yoga é essa conexão com o Supremo, essa conexão devocional, é yoga devocional, é yoga da alma, né? Se a gente for pensar, existem alguns princípios que norteiam, né, essa yoga, a yoga, especialmente Bhakti Yoga, que a gente pode pensar, primeiro, que o corpo não você não é esse corpo, você é a alma espiritual, né? Então, nós não somos esse corpo. Então, isso para começar. Aí já tem um monte de questão, né? Aqui não é a nossa verdadeira casa, né? Outra questão é que a gente precisa compreender que nós não somos o Senhor, porque essa é uma filosofia que é muito disseminada hoje em dia. Nós somos o quê? Servos eternos do Senhor, servos do nosso Senhor. Nós não somos o próprio Senhor. Então, isso é outro ponto importante. Outro ponto importante é que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o Senhor Supremo, é a suprema personalidade de Deus, suprema personalidade divina em doçura, né, em relacionamento. É o conceito mais elevado de teísmo, onde você se relaciona diretamente com o Senhor através dos seus mensageiros e, em algum momento na nossa prática espiritual, quando alcançarmos um nível mais elevado de consciência, diretamente vamos estar nos relacionando com Ele, participando da vida. Então Deus tem uma forma, Ele é belo, Ele é doce, Ele tem vários nomes, todos esses nomes que a gente cantou, Radharaman, Radha Shamasundar, tem vários nomes, vários passatempos lindíssimos. Pode ver aqui em cima, Sevakundi é um passatempo muito lindo, né, onde Krishna está com Radharani e as Manjaris. Então é muito doce, né? A gente tem a concepção de que Deus é uma pessoa. Não é uma pessoa que é uma energia, que é uma coisa amorfa, ou que é um velhinho lá em cima que está punindo. Então são várias concepções que a gente adota, né?
que a gente acaba aderindo, né, que são falsas. Então, isso é Bhakti Yoga, para a gente poder entender o que a gente está fazendo. E aí a gente está lendo uma escritura sagrada que se chama Upadeshamrita, o néctar da instrução. Hoje vai ser um néctar, né? Porque a gente estava falando até então das coisas que a gente não deve praticar, né? E hoje a gente vai falar de aspectos de práticas favoráveis à devoção. Então você vai poder entender, poxa, o que é favorável para a devoção? Né? Isso é muito bom. Mas depois você pode pegar, na verdade, Padeshamrita é uma escritura sagrada, que é um manual prático de autorrealização, né? É um livro que, está aqui, está um quadrinho aqui se precisasse, de 11 versos, composto por 11 versos, tem 3 versões aqui na minha mão, de Shilarupa Goswami, que eu vou mostrar melhor aqui. Esse aqui a gente está estudando com comentários de Srila Bhakti Rakshaka, ele está em inglês, por isso que eu estou lendo ele. Esse aqui é o Padeshamrita. Todos foram compostos por um só autor. Esse aqui é com comentários de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta e Srila Radha Das. E esse aqui, meu velhinho, para um novinho, é o de comentários de Srila Prabhupada. Maravilhoso. Esses estão em português e aí a gente está aproveitando para ler em inglês. O Madana está fazendo um comentário desses dois quando eu acabar, não hoje, né, que eu não vou conseguir acabar hoje. E eu estou lendo esse aqui, resumindo e lendo e traduzindo esse aqui. Não traduzindo o livro, mas traduzindo para poder estudar, né? Então, a gente já falou, então ele é um manual de autorrealização que foi composto por um santo, que se chama Shilarupa Goswami Pada, que foi o santo mais proeminente na época de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Muito nome esquisito, né? Quem é Chaitanya Mahaprabhu? É a encarnação divina mais recente do Senhor. Veio só há 500 anos atrás. Você ainda vai lá, você quase que você sente a pisada dele na terra. Quando você vai onde ele nasceu, lá na Índia, em Nova Dwipa, é muito recente o lugar. Tem 500 anos. Então, assim, você sente o cheiro de Mahaprabhu lá, né? Você vai no Ganges, no Rio Ganges, a atmosfera é toda de Mahaprabhu. Isso é na Bengala, que é diferente de Vrindavana, que é o lugar de Radha Krishna. Mas Radha Krishna, eles vieram há 5.000 anos atrás, são os senhores originais. Radharani é a expressão divina, máxima, feminina, e Krishna, a suprema personalidade de Deus, que eu te falei. Está ali e também está no altar, né? Então, assim, quanto mais você ora para o Senhor, você está diante de Krishna no altar, você faz orações para Ele, olha o poder que isso tem. Ele pode ouvir as nossas orações e ver, né? Pode nos ver. A gente não pode ver nada ali, ou às vezes até pode, algumas pessoas conseguem, mas Ele pode ver tudo que a gente está pensando, fazendo, sentindo tudo, né? Então estamos aqui praticando Bhakti Yoga. E voltando aqui no Padeshamrita, Shilarupa Goswami, ele compôs esses 11 versos, que é um manual de autorrealização, que vai do nível mais básico até o nível mais elevado de consciência, né? Que vai falar do Radhakunda, de Vrindavana, que são locais, não só nesse plano, né, que tem lá na Índia, mas também os locais mais elevados, né, de bhajan da nossa consciência. Então a gente vai chegar lá muito em breve. Então a gente falou o verso 1, a gente falou o verso 2, eu não vou falar novamente porque a gente já falou demais, mas eu posso no final, quando fechar, se você se interessar, falar. Só para você saber, no verso 1 a gente falou sobre os 6 impulsos que devem ser conquistados para que a gente possa praticar a devoção. Lembrando que isso é um manual não só para quem pratica Bhakti Yoga, mas para qualquer pessoa que deseje praticar a vida espiritual, tá? No verso 2 a gente falou sobre os 6 atos que prejudicam Bhakti, e agora a gente vai falar sobre as 6 qualidades que são favoráveis a Bhakti, tá? Para a gente saber o que é favorável para devoção a Deus. Essa é a aula de hoje. Então, verso 3, a gente está lembrando comentários de Srila Bhakti Rakshaka. Vamos ler no final, não hoje, comentários de Srila Prabhupada e os outros acharyas, né? Os livros que eu mostrei aqui. Então, verso 3, ele fala:
Utsaham nischayati dairiyati. Vocês querem repetir? Vai lá. Utsaham nischayati dairiyati. Tati tati karma pravartanati. Tati tati karma parvanati. Sangati agati sato vritehe. Sangati agati sato vritehe. Sadibir bhakti prasidiyati. Sadibir bhakti prasidiyati. Então, o que esse verso 3 fala? Avidez. Algumas pessoas traduzem como ansiedade, mas é no sentido positivo. Avidez, né? É a tradução a melhor tradução. Avidez, confiança, paciência, seguir as práticas instruídas nas Escrituras Sagradas, abandonar a companhia dos materialistas e seguir os passos dos sábios, que são os devotos puros do Senhor. Essas práticas são favoráveis à devoção. E aí eu estou explicando cada uma delas. Não sou eu, na verdade, eu só estou falando o que ele fala, esse Santo Vaishnava, Srila Bhakti-Vedanta, e ele explica cada uma delas. Então é por isso que é muito interessante, né, esse livro em inglês. Posso repetir? Eu vou repetir várias vezes, vou mandar para vocês por WhatsApp, por e-mail, tudo que vocês quiserem. Eu dou tudo para vocês, faço áudio do que eu estou fazendo, e tem também o vídeo que vai registrar. Então, avidez, né? A gente vai saber melhor o que é isso, avidez. Avidez de quê? Avidez para quê? Né? Avidez, confiança. A gente não pode ser inseguro, titubear. Tem que ter confiança no que a gente está fazendo, no nosso destino final, na nossa meta maior. Qual é a meta suprema da vida humana? Obter amor puro por Deus. Voltar para a nossa morada transcendental, para o reino mais elevado de amor e felicidade, onde não existe morte, miséria, sofrimento, não existe nada disso. Velhice, né? Todos estão felizes lá. Então, voltar para a nossa verdadeira casa é a nossa meta maior. Para isso, a gente precisa desenvolver amor puro por Deus, senão a gente nunca vai voltar, porque a gente é apegado às coisas aqui, a gente acha que aqui é a minha casa, essa casa é minha, né, a gente está tudo aqui, então a gente, esse é meu marido, eu sou psicóloga, a gente acha isso. Porém, nossa identidade verdadeira é que nós somos servos do Senhor. Quando a gente consegue realmente realizar essa identidade, aí a gente está perto de chegar lá, né? E não é na próxima vida, é nessa vida. Quanto mais você puder se empenhar nessa vida, você pode conseguir. Então, isso é dito não por mim, né? Pelos Vaishnavas. O Gurudeva fala isso. Não é... Ele fala assim, do or die, faça ou morra, dê a sua vida para fazer isso que eu estou falando para vocês. Ele fala, eu dei a minha vida, Gurudeva, nosso mestre espiritual, está aqui para abençoar, olhar. Não pense que os Vaishnavas, eles morreram. Ele está aqui, principalmente porque nós evocamos ele no início. Então ele está aqui olhando as nossas necessidades, olhando, né, tudo que nós estamos oferecendo, né, seja externamente ou internamente, todas as nossas angústias, e tudo que a gente precisa. Então ele está aqui, Gurudeva está olhando, né? Shila Prabhupada, Shila Gaura Govinda, Shila Bhakti Vignana Bharati Goswami Maharaja, que nós evocamos e depois evocamos quase todos os mestres, eles estão olhando por nós. Então é muito poderoso esses encontros por causa disso, né? É muito poderoso mesmo, tanto para quem está ouvindo quanto para quem está falando, né? Eu nunca consigo falar, eu só consigo falar esses dias, porque há uma força que não vem de mim, vem dos mestres espirituais, né? Quando vem da própria pessoa, aí acaba sendo uma questão de achismo, né? Quando o Senhor, né, você evoca esses mestres espirituais e você pega a evidência chástrica, a evidência dos livros sagrados que eles deixaram, que o próprio Senhor deixou, por exemplo, a Bhagavad Gita, e que os grandes Vaishnavas deixaram, aí você está seguro para seguir um caminho que já foi trilhado por outras pessoas. Então você pode cair fundo, cair dentro, que é garantido que você vai chegar lá,
né? Então, falando de avidez, o que é avidez, né? Avidez de quê? Como assim avidez? Eu vou falar dos dois primeiros, porque, olha, eu fiz tanta anotação que eu nem sei se eu consigo. Vou falar dos dois primeiros. Avidez. Então, o que o Abba Tirakshat fala, esse santo? Avidez deve servir sempre aos desejos do mais elevado plano de Krishna Bhakti, ou seja, a nossa intensidade, nosso desejo, que na maioria das vezes é por conquistas materiais, né? Eu quero aquele emprego, eu quero aquela profissão maravilhosa, eu quero casar com uma pessoa rica, eu quero um marido maravilhoso, aquela empolgação que a gente tem para conquistas materiais. Ele está dizendo que não, a sua avidez ela deve servir aos desejos do plano mais elevado, do plano do Supremo Senhor. E isso é raro de ser encontrado aqui, porque por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, a nossa mente sempre, olha, não estou generalizando, né? Não sei se tem algum devoto puro aqui, mas no geral, por mais avançado que seja o devoto, a mente sempre vai ali, vai aqui, né? E a gente fica divagando, né? Pode ser interessante isso, pode ser interessante aquilo, hoje eu vou nesse lugar, mas vou naquilo. Nisso a nossa intensidade, a nossa energia, a nossa empolgação, a nossa avidez, ela acaba sendo dividida para diversas... hoje é aniversário de um grande amigo, e hoje eu estou com meu filho. Então a nossa avidez, ela acaba sendo dividida. Então ele está dizendo que a nossa avidez, ela deve ser direcionada para o plano mais elevado de consciência. Devemos estar ávidos para captar a linguagem do plano mais elevado, para servirmos a esse plano mais elevado. Devemos utilizar a nossa energia para isso. Então, é garantido que se você jogar a sua energia para servir o plano mais elevado, a sua vida vai se transformar e você vai... tanta coisa vai acontecer, você vai descobrir o seu propósito, a sua vida vai se transformar, você vai começar a falar sobre o Senhor, porque as pessoas elas precisam disso e nós estamos aqui para isso, né? Nós temos que falar sobre Cristo, nós temos que falar sobre Deus, né? Temos que cantar os santos nomes do Senhor. Para que a gente está vivo, se não para realizar isso? Então, como desenvolver essa avidez, né? Se eu não tenho isso, vamos ser sinceros, se eu não tenho essa avidez pelo plano mais elevado, como é que eu vou desenvolver isso? Tem uma forma de eu desenvolver? Então, tem associação com os devotos puros do Senhor. E também associar satsanga, você está associado com os devotos. Porque se você está associado com pessoas que têm uma mentalidade diferente, ou seja, aquela pessoa que, por exemplo, é muito cobiçosa, que é muito dinheiro, você vai acabar desenvolvendo aquela mentalidade também. Existem estudos, né, inclusive, que falam sobre isso. Que você é o que as 5 pessoas mais próximas de você são. Tem estudos que falam sobre isso. Então, é muito importante a associação. Com quem a gente se associa? Quem é que eu estou me espelhando? Como é que eu estou passando o meu tempo? Com quem? O que eu estou fazendo? Então, tudo bem que a gente tem os deveres a cumprir com a família, né? Isso é outra história, não tem problema nenhum. O negócio é se associar. Associar é quando você despeja a sua afeição, né, para pessoas materialistas. E aí não dá em nada, daqui a pouco você vê que aquele relacionamento acabou. Então, ele fala que a gente deve se associar com os sábios, né? Que a gente deve se associar com esses devotos puros do Senhor. Podemos intensificar esse sentimento, né? Essa avidez, essa demanda interna, essa vontade, né? De querer servir ao plano mais elevado, né? Somente se associando com esses devotos puros. E só pode ser satisfeita, essa demanda só pode ser satisfeita pela consciência de Krishna. E você pode se perguntar, mas como eu vou me associar com um devoto puro, um Vaishnava, mais espiritual, se eu não conheço? Aqui, você está aqui, nós evocamos esses Vaishnavas. Se você tem fé suficiente, você olha para algum deles e fala, encontrei, olha só que beleza, nossa, eu estou apaixonado por essa pessoa, né? Olha que lindo, eu quero que ele me abençoe, eu vou orar para ele.
né? Nossa, aqui tem Vaishnavas puros, então olha isso aqui. Eu me apaixonei por Srila Prabhupada. Eu realmente, né, fiquei encantada com um olho azul de Srila Gurudeva. Indiano de olho azul é raro, isso aí, só ele mesmo. Então você já está se associando com ele. Você já está recebendo a instrução dele e você já está se abrigando nele, né? Se você fala, ele é o meu Gurudeva, Srila Bharati Maharaja, né? Então, assim, a iniciação externa ela é um pequeno detalhe. Porque se o Vaishnava está sempre aqui, então você já está em conexão com ele, recebendo as instruções dele. O que a gente tem que fazer é seguir as instruções, né? Procurar saber o que ele falou, quais são os livros dele, o que ele orienta, como eu devo cantar os santos nomes, o que ele disse para eu fazer da vida, como é que ele orientou as pessoas, o que ele falava nas... A gente deve procurar saber. Os devotos que são mais avançados, que tiveram contato com essas personalidades, beber a avidez, né? O que ele falou para você, como é que ele, o que ele falava, o que ele te dava de instrução, como foram os seus encontros com ele. Então tem que ter essa avidez, querer saber, a gente está interessado. Então, através do contato com o sadhu, a gente vai desenvolver esse interesse, lembrando que o sadhu é o devoto puro do Senhor. O que é devoto puro? É aquela personalidade que é completamente rendida a Deus, que ela não tem nenhum outro interesse, né? Ela não quer nada, ela não quer nada. Ela vive para propagar as glórias do Senhor Supremo, né? Então, quando ela está aqui, na verdade a mente dela está sempre lá, está sempre em serviço devocional, né? O Vaishnava, ele dá a vida dele para publicar. O Srila Gurudeva escreveu mais de 100 livros, né? Ele ganhou o prêmio, né, como o Guru do Milênio. Então, assim, ele viajou o mundo inteiro pregando, e ele podia ter tido muito mais sucesso, porém ele se mantinha por detrás dos bastidores. Srila Prabhupada, ele já teve uma fama maior, ele veio desbravar o Ocidente, que é outro mestre espiritual que está aqui, grande mestre espiritual, que trouxe consciência de Krishna para o Ocidente. Então ele deve se associar a esses sábios, eles são sábios. Então, a escola de Bhakti e também tem os sadhus vivos. Sempre, se não existir o devoto puro vivo, o mundo acaba. Então, tem os Vaishnavas. Lembrando que não depende do ashram, né? Não depende se essa pessoa é chefe de família, se recebeu o voto de sannyasa, se é um estudante. Devotos puros estão em todos os lugares, né? Por isso que a gente deve sempre respeitar todos os devotos do Senhor, as pessoas que vivem para pregar as glórias do Senhor, né? E estar na companhia dessas pessoas. Então, a escola de Bhakti ela é independente. Ele fala exatamente isso. De Varnashana, ou seja, do seu ashram, né? Ou também de conhecimento, é independente do conhecimento, né? E para isso, o único requisito, ele fala, é avidez. Você tem que ter fome, ganância, avidez, né? Eu quero aquilo, eu quero realizar quem é Deus, quem sou eu, desenvolver amor puro por Deus, né? Eu quero muito isso, muito. Então você começa a ler os livros, né? O que está dizendo, o que Krishna falou na Bhagavad Gita, quem é Krishna? Dá um livro aí que fala de Krishna, tem Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que é um livro muito bom, que fala sobre Krishna. O que ele fala, o que esse mestre espiritual fala, né? O que Bhakti Yoga, tem um livro excelente ali que é Bhakti Yoga, Yoga para a Paz, que explica muito bem, de forma muito simples e profunda. Então, você tem N formas de se associar, né? E a avidez é esse requisito para você conseguir Bhakti, para você conseguir alcançar esse plano mais elevado. Então, para isso, já falei. Então, para você ter essa avidez, você tem que ter um mínimo de gosto, né? De gosto pelo Senhor e por devoção. Se você não tiver um pouquinho de gosto, fica muito difícil desenvolver a avidez. E a gente deve encontrar, aí é muito interessante que ele fala, que a gente tem que ter o feeling, né? Porque a gente vai ouvir uma pessoa falando, e aí a gente deve buscar encontrar doçura nas palavras dessa pessoa. O que essa pessoa está falando está tocando meu coração, né? Porque isso vai te dar o radar do caminho certo. Por vezes, o nosso coração está cheio de impurezas, a gente não consegue identificar, às vezes a gente tem uma certa resistência, né? Com tudo que é diferente, com tudo que é novo, principalmente quando é algo que está prestes a transformar a sua vida, né? Porém,
se você abrir um pouquinho o coração à porta, dar um voto de confiança, você vai perceber, ali tem alguma doçura, né? Eu consigo, essas palavras, elas tocam o meu coração, então você pode usar isso como um critério. E aí ele fala uma expressão que é Lauliam api muliam e kalam. Então ele fala, novamente, o único ticket, né, a passagem que a gente precisa para conquistar esse amor pelo Senhor, para conquistar essa morada mais elevada, é a nossa intenção sincera, né? É a nossa avidez, a nossa intenção, a nossa sinceridade. Então, o nosso desejo, a nossa avidez sincera para obter isso é o único preço que temos que pagar. Aí você se pergunta, poxa, não tem que pagar nada? Não, não tem que pagar nada, né? Você canta santos nomes, canta mantras, e você se absorve, medita, né? Aí você ouve uma palestra, aí você depois vai dançar, ouvir, ver a deidade, dançar no Kirtana, cantar, depois você vai honrar um jantar vegetariano, muito delicioso, e aí qual é o preço disso? Nada. Só que você, para obter esse reino mais elevado, o preço é avidez no coração, vontade. Sabe, quando você quer muito uma pessoa, assim, você fala, poxa, eu vou conquistar aquela pessoa, você quer muito uma coisa, é isso. A gente deve transferir esse desejo intenso para conquistar Deus, né? Para conquistar e servir o Senhor. Então, não se pode adquirir isso com dinheiro ou nem com inúmeras práticas, né, que a gente já tenha feito na vida ou em outras vidas. Por mais austeridade que a gente já tenha feito, por mais métodos que a gente já tenha praticado, sei lá, por mais livros que a gente já tenha lido, não é possível alcançar isso. Não tem jeito. Só a avidez sincera do coração. Então ele fala da diferença entre a essência e a forma, né? Que isso é algo essencial, é do coração. E a forma, ela vem depois. E ele fala outra coisa, Sarvadharma Parityaja, que é uma passagem da Bhagavad Gita, um trechinho de um verso, né? Só que não vou entrar aqui, que fala, abandone todas as fases de deveres que você percebe como perfeito, né? Óbvio que no estado que a gente se encontra, não é para a gente sair abandonando o emprego, a família, nada disso. Não é isso que ele está falando. Mas no nível mais elevado de consciência, quando você realmente percebe, Deus é tudo na minha vida. Tudo, tudo, né? O que mais eu estou fazendo aqui? Por mais que eu obtenha, né, dinheiro, uma pessoa legal, né, algum prazer aqui, enfim, saio às vezes, aí tem uma alegria, né? Nada disso, isso vai acabar. Hoje você está alegre, amanhã você está triste. Isso está escrito na Bhagavad Gita. Hoje você tem prazer, amanhã você tem sofrimento. Hoje você está feliz, amanhã você está deprimido. Hoje você está tranquilo, amanhã você está ansioso. Então, essa dualidade é a natureza da nossa mente, que inclusive é muito difícil de controlar. Porém, seguindo as instruções aqui, a gente consegue, de alguma forma, manter esse controle e ser mais feliz, né? Então, quando ele fala, abandone todas as fases de deveres que você percebe como perfeito, ele fala isso. Imediatamente pule no oceano de néctar. Esse é um ensinamento direto. Então, assim, mas eu não quero abandonar tudo. Tudo bem. Mas ele está falando aqui, quando você lê essa escritura, a gente vai ver aqui, você já passou por várias etapas e aí você está num nível que só existe Deus para você, só existe Krishna. E aí você pode, eu vou abandonar, eu vou renunciar tudo, eu quero viver para o Senhor, eu vou viver pregando. E muitas pessoas, elas fazem isso. E às vezes você não abandona externamente, tem isso. Porque a verdadeira renúncia é a renúncia do coração. Às vezes você está cumprindo um dever externamente, mas o seu coração, a sua mente está lá no Senhor, né? Você está pensando como ele é lindo, as palavras que ele fala, você está se sentindo profundamente atraído por ele, isso já é uma renúncia. Então, se você dedica, se você empenha, né, a sua energia, o seu tempo, a sua força, os seus sentidos, progressivamente praticando, cantando santos nomes, né, honrando Mahaprasada, esse alimento oferecido ao Senhor,
cantando, praticando kirtana, né, que é esse canto congregacional, você faz isso progressivamente, você vai se sutilizando, né, você vai se tornando mais sutil, né, mais suave, e vai bebendo, né, dessa doçura do Senhor Krishna, até que você consegue intimamente renunciar, abrir mão dos seus desejos para satisfazer os desejos do Senhor. Então esse é o ensinamento mais direto. Porém, avidez, desejo, né, ele fala novamente, bate nisso toda hora, isso é requerido para obter bhakti. Você não obtém isso nem em milhares de nascimentos e nem em inúmeros caminhos práticos. Então você pode fazer a austeridade que for, seguir o caminho que for, que você... Avidez é algo realmente do coração, né? Não é facilmente sentido, conquistado. Então, o âmago do seu coração é a parte desejada. Então, Krishna, ele quer o âmago do seu coração. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer nada seu. Ele quer o âmago do seu coração, a parte mais íntima do seu coração, né? É isso que Deus quer da gente. Imagina se a gente puder dedicar o nosso coração ao Senhor. Quão felizes nós vamos ser. A gente vai ter a compreensão clara de todas as coisas, né? A gente vai estar livre de todos os sofrimentos, todas as misérias. Pode acontecer a pior calamidade, que a gente vai estar, né? A gente vai ter a plena certeza de que o Senhor, eu vou falar isso mais adiante, não vou adiantar o assunto, né? O Senhor, Ele é meu mantenedor, Ele é meu protetor. Tudo que o Senhor faz é perfeito para a minha vida. Tudo tem um aprendizado, tudo tem um sentido. Não há, Jesus falava, um fio de cabelo que cai da minha cabeça que o Senhor não saiba. Então, quando a gente tem isso, a gente está entregando o âmago do nosso coração, né? Essa confiança, essa entrega total. De volta ao lar, de volta à sua casa. É o que o Srila Prabhupada fala, né? Back to home, back to God. Então, você retornar, né? A sua alma. Ele faz aqui uma analogia, não só o reino, a morada de Krishna ocidental, que você retorna, né? Não é quando você parte, é através da mente. Em vida você pode realizar e voltar para a sua morada, né? Então, mas a sua própria alma, você retorna da sua própria essência, para a sua própria natureza, que é a alma, né? Que é o servo eterno do Senhor, que é o seu relacionamento esquecido com o Senhor, seu eu mais profundo. Então, externamente, ele fala, nós estamos sendo tragados por várias demandas. O tempo inteiro, né, o ambiente, o meio, principalmente na era que a gente vive, são muitos estímulos. O tempo inteiro, né, os familiares demandam alguma coisa, a esposa, os filhos, né? O tempo inteiro você tem que se trabalhar para se manter, você tem que se virar. A vida, isso vem muito na minha cabeça, é uma luta, né? Porque você não pode ficar, eu quero só meditar, não é isso. Tanto é que a Bhagavad Gita é muito interessante quando a gente for ler, ele fala de uma guerra, que na verdade Arjuna, né, o discípulo do Senhor, devoto puro, elevado, em determinado momento ele fala, eu não quero cumprir o meu dever, eu não quero guerrilhar. E a Krishna fala assim, como assim? E aí se desenrola toda uma série de ensinamentos onde ele fala de todos esses tipos de yoga e fala de bhakti, devoção. Então assim, Krishna fala, você precisa cumprir o seu dever. Porque ser rendido ao Senhor não é você abrir mão dos seus deveres. Com a minha esposa, eu quero renunciar. Não é isso. Ser rendido ao Senhor é você cumprir os seus deveres aqui, porém com o coração, um âmago do coração completamente voltado, né, rendido a Deus, ao Senhor. Então, isso sim é renúncia verdadeira. Então ele fala que a gente está sendo tragado por várias demandas, né? O tempo inteiro a gente quer desfrutar de alguma coisa, né? Os nossos sentidos, né? A nossa mente é carregada, né? Ele fala aqui que a gente é forçado, a nossa mente é praticamente forçada a caminhar numa direção que a gente não quer. Olha que coisa. Porque o estímulo é tão forte, Maya, a energia ilusória, ela é tão poderosa que faz você acreditar, nossa,
né? Minha meta é aquela ali, é ser bem sucedido naquele emprego, a minha meta é conquistar isso, conquistar aquilo, ter aquilo, ter paz, saúde, blá, blá, blá. E aí você é tragado porque todo mundo quer isso. Como é que você vai ser diferente? Tem que ter muita vontade, é isso que a gente está falando, essa avidez. Porque todo o meio ambiente vai te puxar para você, para as demandas externas. Então, quem é que quer saber das demandas internas do eu verdadeiro, da alma? Quem está interessado nisso? Então, fica aí essa questão, né? Porém, a gente já entende o que é avidez. Então, ele fala, temos que encontrar nossa existência mais íntima. Isso significa ser um membro de Vrindavana. Vrindavana é o nome dessa morada espiritual mais elevada, tanto aqui como e principalmente no reino da consciência. Então, devemos ser um membro dessa morada do Senhor. Devemos, como o Prabhupada fala, back to home, back to God. Voltar para Deus, voltar para casa. Nossa casa não é aqui. Então, esse é o tipo de avidez que ele está falando, e isso é favorável, requerido para nós obtermos bhakti, devoção pelo Senhor Supremo. Então, falado isso, nós vamos entrar no tópico 2, que é, alguém se lembra? É muito bonito. Hã? Ah, não tem problema. Tudo bem. Não tem problema. Pega alguma coisa para você levar. Para você poder, de alimento. Baixa ali que ele vai te ali na cozinha. Tá? Não, imagina. Não tem problema. A gente pode se falando depois. Muito obrigada. Não. Você bem? Imagina, não. Fica tranquilo. Eu vou pegar o seu contato. Aí você pega alguma coisa. Então a gente vai entrar no tópico 2, que é confiança. Confiança significa o quê? Confiar em quem? Confiar em quê? Esperar a proteção. Confiança significa esperar a proteção do Senhor, né? Então, quando eu confio no Senhor, eu não fico pedindo, né? Eu não fico duvidando, né, do Senhor, das decisões do Senhor. Eu não fico duvidando, poxa, por que ele fez isso comigo? Poxa, logo comigo? Né? Não, você é absolutamente rendido e confia na proteção do Senhor. Você sabe que Ele faz o melhor para você e para todos os seus. Então, isso é confiança, vai muito além do que a gente pensa, né? Então, isso é um estágio de Saranagati, que significa rendição. Então, é um estudo que a gente pode fazer um dia, né? Que existem várias etapas, vários níveis de rendição ao Senhor Supremo. E um dos estágios é essa confiança, é você esperar a proteção do Senhor. Então, o que é isso? Ele fala, confio que o Senhor me protegerá de qualquer perigo, né? A pessoa, ela pode correr, isso é muito interessante que ele fala, né? Não é que você está vendo uma calamidade, então assim, está tendo incêndio, aí você vai ficar parado e vai falar, tudo bem, eu confio na proteção do Senhor. Não, você vai fazer alguma coisa para minar aquele incêndio, ou você vai, não tem como acabar aquele incêndio, vou sair fora daqui, né? Vou salvar, sei lá, meu cachorro, minha esposa, ou sei lá, o que eu puder, ou eu mesmo estou aqui, então eu vou dar um jeito de sair, né? Vou tentar salvar o pessoal do prédio, vou ligar para o bombeiro. Você vai agir, porém você tem a plena certeza que o Senhor vai te salvar, Ele vai fazer o melhor por você, Ele vai fazer o que tem que ser feito, né? Então a pessoa ela pode correr para se proteger, mas ela sabe, meu guardião me salvará. Eu não me preocupo com ninguém, Ele é meu mestre e está na minha consciência, Ele me protegerá. Então você tem certeza que o Senhor vai te proteger, que Ele vai fazer tudo por você. Você não tem dúvida. Krishna, será que você, né, fez isso, mas não era o que eu queria. Só que
a nossa vontade, na maioria das vezes, não é a vontade do Senhor. Na maioria das vezes. Então a gente deve saber compreender bem qual é a vontade do Senhor e aceitar. Isso significa confiar. Igual quando a gente confia, né? Sei lá, eu confio muito, por exemplo, eu confio plenamente numa Dana. Eu sei, espero não estar enganado. Eu sei, porque saber é mais do que acreditar. Então, assim, eu sei que ele nunca vai, por exemplo, me abandonar para casar com uma outra pessoa. Então, eu tenho plena confiança. Né, Mimi? Mas, então a gente deve ter isso pelo Senhor. Eu sei que o Senhor vai me proteger, que Ele é meu mantenedor, que Ele é meu protetor, que tudo que Ele dá para mim é perfeito. Então, eu sei disso, né? Então, isso é rendição. Então, Sharanagati, né, essa rendição, ela chega ao seu ápice quando eu penso que o Senhor não só me salvará se eu estiver no caminho correto, né, enfim, se eu estiver caminhando, né, na direção dele, mas devo arriscar tudo por ele. Então, no nível mais elevado, a gente até pode lembrar, que me veio na cabeça, né, me veio na cabeça os cristãos antigos, que eles costumavam dar a vida, né, por Jesus Cristo. Tem vários casos na história de cristãos que falavam, deixavam se queimar, por exemplo, né, porque eram considerados hereges, pessoas ofensivas que estavam blasfemando e falando, enfim, os santos muito avançados, geralmente eles dão as suas vidas de alguma forma, seja renunciando, seja dando a vida mesmo, enfim, eles acabam dando a vida deles por um propósito maior. Então, ele diz que isso é muito avançado, né? Quando a pessoa, ela não só confia em Cristo, mas ele fala, eu arrisco tudo por ele. Se eu tiver que dar minha vida por ele, eu dou minha vida por ele. Se eu tiver que, o que eu tiver que fazer, eu faço, né? Não tem questão. Então, ele virá me proteger se for necessário. Aí ele usa a expressão tal agressão audaciosa, porque é muita audácia, é uma audácia agressiva positiva, né? Você saber, nossa, tá tudo desmoronando, eu já fiz tudo que eu podia fazer, né? Mas eu sei que ele vai me salvar. Eu sei que ele vai me proteger. Eu sei que ele vai me manter, né? Então, é uma agressão audaciosa. E essa mentalidade específica existe na mente, ele fala, de um soldado do Senhor, de um devoto puro do Senhor. Então, ele obteve confiança em seu general. Ou seja, ele confia plenamente em Krishna, confia plenamente no mestre espiritual. Ele sabe que quer que aconteça. Também acabei de me lembrar de Haridas Thakura, que se deixou abater em 22 mercados, né? No final das contas, os soldados não sabiam mais. Na verdade, Haridas Thakura era um muçulmano, né? E queriam matar ele porque ele cantava os santos nomes. E aí ele não morria. Aí ele é um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, ele cantava mais de 64, mais de 300 mil nomes, santos nomes por dia, mais de 64 voltas, ou seja, ele passava quase metade do dia dele cantando os nomes do Senhor, é um santo, e os soldados não conseguiam matar ele. Aí olha o nível, ele falou 3.877. Então, Haridas Thakura, ele sabia, né? Aí o soldado fala assim, poxa, se você não morrer, a gente vai ser muito prejudicado, né? Aí ele fala assim, nossa, eu não sabia que... Compartilhei. Agora eu vou entrar aqui. Eu não sabia que se eu não morresse, isso ia prejudicar você, que você ia perder a vida, então eu vou me deixar morrer. Aí ele se deixa morrer, só que ele vai flutuando no Ganges e chega do outro lado ele ressuscita, ele revive. Então essa história, também me lembrei de Draupadi. A história de Draupadi é que ela está, né, diante da Assembleia dos Puros e, enfim, todo um
texto de guerra, né, do Mahabharata. Depois disso acontece a Bhagavad Gita, onde os primos, um dia a gente vai falar só sobre isso, onde os primos começam a brigar, e existe uma disputa pelo reino, até que o grupo dos Pandavas, que são os aliados, né, os serviçais de Krishna, eles perdem tudo num jogo, até que eles perdem a própria esposa. Draupadi é a esposa dos 5 Pandavas, e o que acontece é que em dado momento o maldoso Duryodhana e Dushasthana, eles exigem que ela venha para a Assembleia, e eles tentam despi-la diante da Assembleia. É uma história muito linda, gente, muito linda. E aí ela começa a tentar se defender, né? Não, ela começa a se defender, só que quando ela vê que não vai ter mais jeito, que o cara tá lá arrancando a roupa dela, né? Que Dushasthana, pela ordem de Duryodhana, que são esses primos desse lado do mal, né? Porque é uma pessoa demoníaca que faz isso, ele tá tentando arrancar a roupa dela para humilhar ela. Quando ela fala assim, não tem mais jeito, eu não vou conseguir pela minha própria força. Então o que ela faz? Ela levanta os braços e fala, Govinda, Govinda, He Govinda. Quando ela faz isso, Krishna, automaticamente ele escuta a prece dela. Ele estava a quilômetros, muito longe, né? E através da Sudarshan Chakra, que é a roda de fogo, que é a manifestação de Krishna, Draupadi, ele sabe o que está acontecendo com ela, ele imediatamente, isso aconteceu, isso é fato, ele vai para a Assembleia, e a roda essa Sudarshan, né, eu falo roda de fogo, não, é uma roda dourada, né, e ela começa a despejar Sari ilimitado para ela, e o Sari vai caindo, vai tampando ela. Aí eles ficam puxando horas e horas e o Sari não acaba. Ninguém consegue ver Krishna, ninguém consegue ver a Sudarshan e o Sari descendo. Mas ele fala, nossa, não tem jeito, não acaba esse Sari, a gente não consegue desviar. Então quando ela resolve se render a Krishna, ela fala, estou nas mãos, sabe, só ele pode me salvar, não tem o que fazer. É o que a gente deve fazer. Porque a gente fica tentando reter, se salvar, controlar as coisas, tudo, né, tudo no nosso controle. Quando a gente abre, isso é muito difícil, né? Como é que você vai parar de se defender de uma coisa que estão te agredindo, estão prestes a te agredir de uma forma tão agressiva? Mas quando ela faz isso, porém Draupadi não é uma pessoa comum, né, uma devota pura do Senhor, Krishna, na mesma hora, ouve a prece dela e salva ela com Sari infinito. É uma história linda do Mahabharata que a gente pode estudar. Então, lembrei desses exemplos. Já tem uma hora que estou falando, então estamos finalizando. Então, isso é confiança no Senhor, né? É Sharanagati, é rendição. Então, ele diz, esse soldado do Senhor pode até mesmo entrar no campo dos inimigos, sabendo, o general virá e irá derrotá-los. Então o devoto do Senhor sabe, eu estou correndo esse perigo, como cita a esposa de Ramachandra, que foi sequestrada, e ela falava, olha, Praravana, você está fazendo isso, porém você vai ser morto por Ramachandra. Ela, plena frieza, sem nenhuma piedade, ela não comia nada, não fazia nada, né? Então ela ficava lá, foi raptada por esse demônio, e ela falava, o seu destino vai ser a morte, você quem sabe, né? Você vai ser morto por Rama, ele vai chegar, ele vai me salvar. Isso é Sharanagati, confiança. A pessoa tem certeza plena que o Senhor vem salvar. Só para Ramachandra é uma encarnação do Senhor, acho que veio muito tempo antes, né? Então acontece o Ramayana. Tem o Mahabharata que a gente falou, e tem também o Ramayana. Então ao longo da história tem vários exemplos de como os devotos puros do Senhor, de como eles são rendidos, né? Então ele fala que essa rendição pode ser encontrada em muitos locais, em vários estágios, mas aqui essa confiança não é encontrada nesse mundo, mas somente no âmbito mais elevado, né? No relacionamento desses santos, desses devotos com o Senhor Supremo, é que essa confiança, né? É difícil. Quem, né? Você, vou dar a vida
tudo bem, isso acontece aqui também. Vou dar vida pelo meu marido, vou dar vida pelo meu filho, né? Prefiro que ele viva, eu dou minha própria vida. Mas aqui a pessoa está dando a vida pelo próprio Senhor. E ela está entregando a vida dela e sabendo, tendo plena certeza, Ele vai me proteger. Então, isso é algo do âmbito mais elevado da consciência. Então, esses soldados do Senhor que Ele chama, eles têm fé firme no seu protetor. E eles não se preocupam, isso é uma característica dos devotos. Então, eles não estão preocupados. Se eu vou comer, se eu vou ter o que comer, se eu vou viver amanhã, se eu vou morrer essa noite, o que vai acontecer eu não sei. Eu sei que o que acontecer é a vontade de Cristo. Então, para mim está tudo bem, né? O que o Senhor fizer, para mim, tá bom. Então, eles têm isso, eles não se preocupam com nada. Né? Se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter, se eu vou ter sucesso, se eu não vou ter... Nada disso me preocupa, porque eu sei que Cristo vai me manter. Então, eles têm muita coragem, né, de não ter medo. Aí, Shilabhakti fala que eles podem até mesmo enfrentar uma cobra ou um tigre, né? Eles são muito corajosos e destemidos. E aí ele dá um exemplo de Jiva Goswami, que é um grande Vaishnava, um grande santo, que ele falava uma coisa interessante, que a importância de você orar pedindo o abrigo do Senhor. Então não é só você ter esse sentimento, né, de que você sabe, você é completamente rendido e sabe que Ele vai te proteger. Você deve também orar pedindo por isso. Então, uma pessoa devotada ao Senhor, ela ora constantemente, né? Ela pede por isso. Pede por essa proteção, né? Por essa... para que o Senhor possa mantê-la e protegê-la. Então, ela tem plena fé que isso vai acontecer, porém ela ora. Então, ele fala, porém, existe uma questão. Eu me rendi totalmente ou não? Que aí vem a questão. Você pode achar que você... mas eu sou completamente... Né, eu sou devotada ao Senhor e Ele não me protegeu. Não, né? Ele fala, meu ego me permitiu me render ou eu estou me enganando? Não é fácil ser rendido ao Senhor. Né? Rendido ao Senhor é nosso mestre espiritual. Eu não sou rendido ao Senhor. Né? Pode até... Assim, a pessoa olha e ela pode até pensar, nossa, olha só, ela dedica a vida dela ao Senhor. Mas rendição a uma coisa assim, muito forte, muito poderosa. Você não pensa em mais nada, só pensa naquilo, naquela pessoa. E aí lembra muito também as golpes, né? Só aquilo, nada mais importa, nada mais interessa. Eu tenho plena certeza que Cristo vai voltar, que Ele vai, né, não vai me deixar perecer. Então você tem plena confiança. Então ele diz que você deve fazer essa autoanálise. Você deve se questionar se você já fez isso. Né? Seja sincero com você mesmo. Eu me ofereci completamente a Ele? Então é isso. Aí ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo aqui muito interessante, que ele fala dos vaqueiros de Krishna. Que eles iam sempre no Kaliya Gata, que é onde Kaliya ficava por ali, e é uma parte do Yamuna, inclusive tem um lugar lá pra gente visitar. Tem um lugar pra gente visitar. Que é onde... Krishna derrotou Kaliya ali, né? Pisando nos cabelos, na cabeça, nas várias cabeças. É uma cobra com várias cabeças. Então ele pisou. Eu não me lembro exatamente o que Kaliya representa. Mas cada demônio que Krishna mata representa um anarta nosso. É muito interessante, no livro de Krishna, no Srimad Bhagavatam não, mas tinha 5 cabeças. Eu não sei exatamente qual é o significado, vou procurar saber, que eu acho muito interessante. Cada demônio que ele mata é um anarta nosso. E é muito interessante, o livro que a gente estuda isso bem, que a gente pode começar a estudar, se chama Krishna, Suprema Personalidade de Deus, que fala do 10º canto, onde Prabhupada compila o 10º canto chamado Bhagavatam, traduzindo tudo no português. E aí ele vai narrando e explicando também, né? Então a gente pode estudar esse livro. Estou doida para estudar esse livro. Então, ele fala que, assim, que os vaqueiros, ele dá um exemplo, só para a gente entender, que eles bebiam da água, sabia que a água estava envenenada, eles iam lá, mas, aí ele fala, eles não tinham medo nenhum. E às vezes eles bebiam da água, desmaiavam, mas eles sabiam, não tem problema, Krishna vai me reavivar. E Krishna reavivava eles, né? Então, assim, é um exemplo. Mas quem são esses vaqueiros? São os amigos de Krishna, né? Eles não, é como as golpes, não tem mais nada, é só Krishna. Posso beber água envenenada, posso comer o que for, posso fazer o que for, que Krishna, ele vai me salvar. E aí ele fala, Krishna tem um poder sobrenatural, ele é nosso amigo, ele virá, e Krishna vem, né? E ele realmente faz eles reviverem.
Aí ele dá um adendo que fala o seguinte: porém, eles estão sempre em uma posição que não querem nada, né? Porque ele fala, o que ele fala? Vou tentar explicar. Ele diz que os associados de Krishna, essas pessoas, personalidades muito elevadas, elas não ficam pedindo proteção, elas não ficam pedindo. Elas já têm essa convicção de que elas vão ser protegidas, que Krishna vai fazer tudo por elas. Então elas não ficam pedindo. Ele fala que só em casos extremos, como acontece no passatempo de Govardhana, né, onde o senhor Indra fica enfesado porque a adoração a ele para, e aí os Vrajavasis começam a adorar Govardhana, né? Então ele diz que isso é um exemplo, que é onde, aí sim, nesse caso extremo, os Vrajavasis pediram: ó Senhor, me proteja da fúria de Indra, né? É um passatempo que acontece. Então, assim, só em casos extremos que esses associados pedem por proteção. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur está falando que, no geral, essas pessoas, personalidades totalmente rendidas, elas nunca pedem nada. Elas já têm plena confiança no Senhor. E aí ele vai dando, ele fala, o que é devoção? Devoção é: abandonei tudo e desejo apenas devoção, né? Ele fala, dá vários exemplos de devoção. Devoção é quando o servo derrota o mestre, né? De tanto serviço, de tanta rendição, de tanto amor, você derrota aquela pessoa com doçura, uma derrota de doçura. E aí o mestre fica completamente assim: nossa, como essa pessoa tem tanto amor por mim, pelo Senhor. Então você derrota, né? Eu esqueço o meu absolutismo e eu vou para próximo deles, desses devotos puros. Eu vou servir a eles. Então devoção é a mesma coisa, Shabbat fala que um milagre. Devoção é igual a Deus e seus servos parecem iguais. Devoção, muito importante e interessante, porque não é você achar que Deus é superior a você. Devoção mesmo, pura, é quando você e o Senhor estão em nível de igualdade, por mais louco que isso pareça. É quando você e Krishna estão ali face a face. E aí, vamos brincar? E aí, você vai ficar comigo hoje? As gopis pensam. E aí, né, Yashoda, meu filho querido, vem cá que eu vou te dar a minha comida, eu vou te botar para dormir. Então você está face a face com o Senhor e você não pensa que Ele é superior a você. Você se sente em nível de igualdade. E é isso que dá prazer ao Senhor. Então esse é o nível mais elevado, né? Por isso que se fala Suprema Personalidade de Deus. É porque existe um relacionamento supremamente doce. Só que essas pessoas, elas estão num nível muito elevado. Por mais que pareçam relacionamentos humanos, na verdade isso é totalmente supra-humano, supramundano. Não tem nada a ver com os relacionamentos materiais, né? Então, isso é sinônimo de devoção. E aí, para finalizar, o que Srila Bhaktivinoda Thakur fala sobre esse ponto, né, da confiança. Então, lembrando aqui o que a gente falou: avidez e confiança, que são favoráveis à conquista de devoção, de bhakti. Então ele fala que essa rendição, ela é dividida em duas partes, que é uma, convidar o Senhor para ser nosso protetor, como Jiva Goswami falou. Não é simplesmente você achar, saber que Ele vai te proteger. Você precisa convidar Ele. Senhor, por favor, me proteja. Senhor, por favor, isso. Senhor, por favor. Você é rendido, mas você está sempre falando, né? Então, você convida, você ora. E o 2, você sabe, você acredita que certamente Ele vai te manter, Ele vai te proteger. Então, por favor, proteja-me, né? Me aceite. Eu estou sob o seu abrigo, eu não tenho mais nada. E 2, Ele virá me salvar, Ele virá me proteger. Não importa o que aconteça, o mundo pode cair, pode tudo se derrotar, todo mundo pode, mas Ele vai me salvar. E salvar não é salvar esse corpo, porque na verdade o corpo nunca morre. Por mais que eu perca esse corpo aqui agora, o que Krishna fala na Bhagavad Gita? O corpo perece, mas a alma nunca morre. Desculpa. Então assim, Krishna fala isso. Arjuna, você está com medo de lutar? A Arjuna fala, porque eu não quero matar meus parentes, né? Meus parentes estão lá. Aí a Krishna fala, Arjuna, a alma não morre. Você nunca vai morrer. Seus parentes nunca vão morrer. Se você não fizer isso, eles vão morrer da mesma maneira, porque eu já decidi isso.
E ele fala, não existe morte. A Bhagavad Gita é muito maravilhosa, tem que começar a estudar. Ele fala, não existe morte, Arjuna. Que matar quem? O quê? Você só vai estar cumprindo o seu dever. Isso aí já está fadado a acontecer, porque essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Né? Então o Senhor decide a hora que a gente tem de voltar, que a gente tem de partir. Ele decide as coisas. Não adianta eu querer controlar isso. Então, nem sei por que eu falei isso. Então ele fala isso. Está falando, vai falar concluir algum raciocínio. Então ele fala isso, né? Que Sharanagati, você tem essa plena. Está falando de Arjuna. Que ele fala, Arjuna, a alma nunca morre. Você está com medo de quê, criatura? Você tem que cumprir o seu dever. Vai lá e continua na guerra. Continua, né? Fazendo o que eu estou te falando para fazer. Então ele reluta, mas ele continua na guerra. E óbvio que no final, por ele ter cumprido todos os deveres dele, ele ascende no reino mais elevado. A Arjuna é um associado eterno do Senhor. Né? Então isso é um exemplo de rendição. Por mais que você não queira fazer aquilo, você aceita porque é a vontade do Senhor. Por mais que você não deseje aquilo, você aceita porque é a vontade do Senhor. Então isso é rendição. É você ter plena convicção de que o Senhor pode falar, de que o Senhor vai te manter, de que o Senhor vai te proteger. Então, a gente falou aqui sobre confiança e a gente falou aqui sobre avidez. São os dois pontos, são pontos muito importantes. Eu fiz questão de mastigar tudo que esse santo falou. Na próxima semana a gente vai falar sobre sobre os outros 4 pontos, né? Os outros 4 aspectos favoráveis à devoção. E Madana vai falar a versão de Srila Prabhupada e dos outros acharyas. E a minha oração final é que eu oro ao Senhor para que a gente possa adquirir essa rendição plena que os devotos puros do Senhor têm, para que a gente possa entregar verdadeiramente o nosso coração, aceitar as circunstâncias da nossa vida, para que a gente possa ter plena certeza, confiança, fé de que o Senhor nos manterá, de que o Senhor nos protegerá em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, né? Ele está sempre, sempre, sempre fazendo por nós, né? Tudo é perfeito na nossa vida. Então que a gente possa ter essa confiança e também que a gente possa ter uma gotinha, né? dessa confiança que os devotos santos têm, os devotos puros, e uma gotinha dessa avidez, desse desejo, dessa intensidade, né, dessa avidez por conquistar essa devoção pelo Senhor, por conquistar esse amor puro por Deus. Então essa é a minha oração na noite de hoje, e a gente encerra aqui. Jai Shila Gurudeva Ki Jai, Shila Rupa Goswami Prabhu Ki Jai, Shila Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaj Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai, Jai Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada Ki Jai, Shila Bhakti Vinodha Thakura Ki Jai, Gaura Premanande